Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo já. 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos fazer a leitura. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Samuel. Caso você tenha dificuldade para encontrar, você pode ir lá no índice. Ou pedir ajuda aí para o irmão que está do seu lado também. Que ele com muita alegria e com muito prazer vai lhe ajudar aí. Para você junto aí com a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Graças a Deus, todos encontraram, amém? Vamos fazer a leitura então, diz-nos a palavra do Senhor assim. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a ele. Levantando-se, porém, de madrugada, os homens de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor novamente, e com a cabeça cortada e as duas mãos junto ao limiar. E dele ficara apenas o tronco. De Dagom ficou apenas o tronco. Desta imagem ficou apenas o tronco diante da arca do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a gente fazendo uma leitura por cima, sem ler o contexto e entender a importância desta caixa, desta arca, a gente pode se perguntar como pode uma caixa dentro de um templo fazer uma imagem cair por terra? Como pode uma caixa dentro de um templo onde se adorava um ídolo fazer com que esse ídolo caísse diante dela, com a cabeça cortada e com suas mãos cortadas? Então, para nós entendermos um pouco mais e para aumentar o nosso conhecimento com relação a essa caixa, nós vamos ver o que era essa caixa, que arca era essa, que poder ela tinha, como ela foi feita e o porquê dela ser construída, o que ela representava. Essa caixa que, quando colocada no templo de um ídolo, os inimigos de Israel fez com que o ídolo desse povo caísse por terra. Então, que arca era essa? Que caixa era essa? Que poder misterioso tinha nessa caixa? Primeiro, esta caixa era a Arca da Aliança. Ela era uma caixa de madeira de acácia revestida por dentro e por fora de ouro. E ela tinha as seguintes medidas. Ela tinha o seu comprimento de 125 centímetros, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Não vamos entrar nos detalhes, mas é informação com relação a essa caixa. E ela era revestida, como eu falei, de ouro por dentro e por fora. E qual que era a importância desta arca, a qual Deus mandou construir? Primeiro, ela representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ela era o símbolo máximo da presença de Deus. Então essa arca, a importância desta arca é que ela representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E também ela era o símbolo máximo da presença de Deus. E aí vem a pergunta: por que Deus usou uma arca, uma caixa de madeira, para representar a sua presença? Ele mesmo podia ou não podia estar no meio do povo? Sim ou não? Podia. Só que não. Por causa do pecado do povo,
Deus não podia estar no meio do povo, mas por ele amar tanto o ser humano, por ele amar tanto o homem, e conhecedor das fragilidades humanas, sabendo que o homem necessitava da presença dele, ele coloca um símbolo, ele coloca algo que viesse representar a sua presença no meio do povo. E aí o tema dessa mensagem é o seguinte: qual a importância da presença de Deus para a nossa vida? Qual a importância da presença de Deus para a nossa vida? Como comentamos antes, Deus, conhecedor do coração humano, e sempre, jamais deixou de amar o homem, ele sempre teve o desejo de estar junto, próximo ao homem. Mas por causa do pecado, houve uma separação. E Deus, então, para estar no meio do povo, ele cria esse símbolo. Ele manda construir essa arca, aonde ela representava a sua presença. Assim ele estaria, de forma indireta, no meio do seu povo. Conhecedor das nossas fragilidades, e sabendo que a criatura depende do Criador para ser feliz, ele sabendo, tendo essa ciência, que a criatura, sua criatura, nós dependemos da sua presença para ser feliz, ele faz questão de não deixar o homem sozinho. Então era como se fosse um ponto de contato entre Deus e o seu povo. Então, por ele amar tanto o ser humano, e por não poder estar próximo, ele cria um símbolo, algo que viesse representar a sua presença. E a história nos mostra que o ser humano, desde o princípio, ele não consegue viver sem a presença de Deus. O ser humano, desde a criação, ele não consegue ser feliz sem a presença de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 2, nós vamos encontrar que tudo era perfeito e tudo era belo. Tudo era conforme o sonhado e o se esperado. Um casal perfeito. Se existe casamento perfeito, era o casamento de Adão e Eva. Um casamento perfeito. Eles não precisavam de bens materiais para ser felizes. Eles não precisavam de coisas aqui desta terra para serem felizes. Eles gozavam de uma felicidade tal, a qual jamais nenhum casal experimentou. Tudo porque, qual o segredo da felicidade deles? A presença de Deus estava com eles. A presença de Deus estava com esse casal. A presença de Deus habitava nesse casamento. Então, a presença de Deus envolvendo a vida de Adão e Eva, ali nós tínhamos um casamento perfeito. A presença de Deus no casamento deles. A presença de Deus fez com que Adão e Eva desfrutassem de uma felicidade no casamento. E o que aprendemos com isso? O que nós aprendemos nos dias de hoje com isso? Para nossa família ser feliz, para o meu casamento desfrutar de felicidade, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu necessito da presença de Deus. Amém? E quantos desejam a felicidade para o seu casamento aí? Levante a sua mão. Quem deseja e busca e almeja a felicidade para o seu casamento? Graças a Deus. Você que deseja, almeja, eu também desejo, almejo a felicidade para o meu casamento. Mas nós precisamos entender que ela só vai vir através da presença de Deus. Amém? Através da presença de Deus. Casamento perfeito, Adão e Eva. Porque a presença de Deus estava com eles lá no Éden. Então Deus, olhando e vendo a necessidade que o ser humano tinha de ter a presença dele junto ao ser humano para ser feliz, Deus ali habitava, Deus ali estava. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que até o capítulo 2 tudo era perfeito, tudo era belo, a felicidade
habitava e eles desfrutavam dela no casamento. Mas no capítulo 3 já começa a mostrar algo diferente. Capítulo 3 vem o pecado. E lá no versículo 23 diz assim: e o Senhor Deus, por causa do pecado de Adão e Eva, os lançou fora da sua presença. A partir deste momento, esse casal que desfrutava de felicidade, agora já não desfruta mais. Porque foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. Então a Bíblia Sagrada nos diz, Gênesis capítulo 3, versículo 23, que eles foram expulsos da presença do Senhor. E a partir deste momento, Adão e Eva, então, perdendo a presença de Deus, o resultado disso tudo é que eles começam a desfrutar de sofrimento. Antes era felicidade, alegria. Antes eles não precisavam de nada externo para gerar alegria no coração deles. Tanto é, olha que lindo, os dois estavam nus, nem roupa eles tinham. Às vezes a gente está cheio de roupa no roupeiro e ainda reclama, né? Eles estavam nus, nem roupa eles usavam. Não que era uma necessidade para eles, mas eles tendo o necessário para viver, eles desfrutavam de uma felicidade, porque Deus estava habitando com eles. E às vezes nós temos de tudo e não somos felizes, porque nos falta ainda alguma coisa. Nos falta a presença de Deus. E o resultado agora, a Bíblia Sagrada nos relata que começa então um trabalho pesado, sofrimento familiar, ódio na família, raiva, inveja, e uma mãe com o coração muito triste chorando a morte do seu filho. No capítulo 4 nós vamos encontrar o primeiro homicídio, aonde um irmão tira a vida de outro irmão. Tudo porque perderam a presença de Deus. Perderam a presença de Deus na sua casa, na sua família. E a partir daí começa o sofrimento na história da humanidade. Porque o homem perdeu a presença de Deus. Por causa do pecado, Deus se retira do coração do ser humano. Gênesis capítulo 4, a gente encontra um irmão tirando a vida de outro irmão por causa da inveja. Coração cheio de ódio. E é um reflexo da sociedade nos dias de hoje. Uma pessoa que não tem Deus na sua vida, no seu coração, que não tem a presença de Deus na sua vida e no seu coração, é cheio de ódio, é cheio de raiva, disposto a qualquer coisa para vencer na vida. Se tiver que matar um irmão, mata. Se tiver que tirar a vida de um familiar, tira. Porque a ausência da presença de Deus. E isso não é de agora. Lá atrás, lá no princípio, o primeiro casal começou a desfrutar depois que perderam a presença de Deus. Tudo isso por quê? O motivo? Perderam a presença de Deus. O ser humano perdeu a presença de Deus. E aí nós começamos a entender por que muitas pessoas desfrutam de tanto sofrimento. Perdão da expressão, mas é uma realidade. Por que muitas das vezes o casamento é uma desgraça? Por que muitas das vezes o coração é cheio de ódio, cheio de mágoa? Porque falta a presença de Deus. Falta somente uma coisa: a presença de Deus entrar na tua vida. A presença de Deus envolver a tua vida. A presença de Deus entrar na tua casa. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, como a pastora falou, não perca tempo. Celebre a presença dEle porque Ele está aqui. Glorifique a Ele porque Ele está aqui. Everton, eu quero a presença de Deus. É a oportunidade. Ele está aqui. Louvado seja Deus. E os anos foram se passando, o ser humano cada vez pior. Gênesis capítulo 6, versículo 5, eu vou parafrasear aqui até nós chegarmos na construção da arca. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz-nos a palavra do Senhor: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era mal todo o desígnio do seu coração. Tudo isso estava acontecendo com o homem, por quê? Um só motivo: estava sem a presença de Deus. Estava
sem a presença de Deus. E agora a gente começa então a perceber a importância de Deus na nossa vida. Começamos então a perceber que sem a presença de Deus, nós não vamos conseguir ser felizes. Eu posso até tentar, mas eu não vou desfrutar de felicidade. Porque a felicidade está em ter a presença de Deus. Amém? Tem pessoas que vivem de momento. Ela vive de uma alegria momentânea, em cima daquilo que ela conquista e desfruta. Mas feliz ela não é. Feliz ela não é. Coração vazio, vazio, vazio. E aí ela busca várias alternativas para preencher esse vazio do coração. E não consegue. É tudo momentâneo, é tudo passageiro, é tudo na hora. E depois o vazio volta. Por quê? É só a presença de Deus que pode preencher o nosso coração. É só a presença do Senhor que pode preencher o nosso coração, fazer o vazio cair por terra e trazer a felicidade. Qual a importância da presença de Deus para a tua vida? Qual a importância da presença de Deus para a tua vida? E aí nós começamos a entender e ver na palavra do Senhor a importância da presença dele na vida do ser humano, e eu preciso compreender que na minha vida não é diferente. Que sobre a minha vida não é diferente. Eu preciso dela, eu necessito dela. Eu preciso ter a presença do Senhor sobre a minha vida para ser feliz. Senão eu vou viver a vida toda com o coração vazio. Vou descer à sepultura e não vou conhecer o que é a felicidade. Eu preciso da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. Amém? Você necessita e carece, mais do que tudo, a presença de Deus sobre a tua vida. E aí nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, e como a gente perguntou antes, mas por que Deus não habitou? Por que Deus não estava no meio do povo? Por causa do pecado, havia separação. Mas Deus sempre amou o homem, mas Deus é justo. Deus nos ama, Ele é amor, mas Ele é justiça. O homem pecou, tem uma separação. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para não poder salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus. Então essa separação foi gerada pelo pecado. E a presença de Deus não tem como habitar no meu coração se o pecado estiver habitando ali. Assim aconteceu com o povo, com a nação de Israel. E o pecado gerando essa separação. Mas Deus amando o homem, querendo estar juntinho do ser humano. Deus de maneira nenhuma, por causa do pecado, rejeitou o homem. Pelo contrário, Ele fez sempre de tudo para se aproximar do homem, para ficar juntinho do homem. Prova disso, quantas vezes você foi convidado para vir ao culto? E hoje você veio. Essas vezes que alguém insistiu, não era a pessoa na força do braço dela, ou porque ela queria, era Deus através dela te incitando a vir cultuá-lo, porque Ele queria ficar juntinho de ti. Porque Ele queria ficar pertinho de ti. Porque Ele queria ter você na presença dEle. E Ele nos ama muito, muito, muito. E o prazer dEle é que nós venhamos sempre desfrutar da sua presença. Amém? E o tempo foi passando, passaram-se os anos, Deus escolheu o povo multiplica, e o povo está dentro do Egito, escravo, Deus liberta o povo de Israel de dentro do Egito, leva para o deserto. Quando o povo chega no deserto, Deus olhando, o povo não se sentir sozinho, não se sentir abandonado, o povo não se sentir rejeitado, no meio do deserto, no meio do nada, Deus manda construir um tabernáculo, coisa e tal, e manda construir uma arca. E essa arca, revestida de ouro por dentro e por fora, ela representava a presença do nosso Deus no meio do povo.
para o povo não se sentir sozinho, para o povo não se sentir abandonado. E o porquê uma caixa, uma arca, era uma caixa? Por quê? Porque não podia ser um outro objeto? Por que não podia ser um outro utensílio? Porque logo uma arca era o símbolo máximo da presença de Deus. Vamos entender um pouquinho, porque o importante da arca não era a parte externa, mas o que tinha dentro dela. Não era a parte externa que faria a diferença, mas a parte interna. Dentro da arca, nós tínhamos os símbolos que representavam a plenitude de Deus. Nós tínhamos dentro da arca, não vou entrar em muito detalhe nesses símbolos, mas só para nós entender o que tinha dentro da arca, tinha as tábuas da lei, representando Deus. Ou seja, as tábuas da lei representando a aliança que Deus fez com o seu povo por meio da lei. Então representava Deus, Deus Pai. Depois tinha o maná, um recipiente, um vaso com o maná. Esse maná era uma porção do pão que Deus enviou do céu para saciar a nação de Israel no meio do deserto com fome. Esse maná representava o Deus Filho, representava Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Depois, um outro elemento que tinha era a vara de Arão. A vara de Arão representava o Espírito Santo, aquele a quem Deus escolhe. O Espírito Santo capacita, e ainda que ele esteja no deserto, ele vai florescer, porque o Espírito Santo está sobre a vida dele. Então representava a Santíssima Trindade, era uma representação. Então o importante não era a parte externa, mas o que estava dentro da arca. Por isso que ela era o símbolo máximo da presença de Deus. Então a arca, ela se tornou um símbolo da presença de Deus, e ela representava a presença de Deus no meio do povo. E o povo valorizava. E o povo, quando avistava a arca, o sentimento das pessoas mudava. As pessoas começavam a olhar diferente. As pessoas mudavam a sua posição. As pessoas mudavam a sua mentalidade quando contemplavam a arca no meio do povo. Olha a importância da presença de Deus no meio do povo. Olha a importância da presença de Deus para a nossa vida. E o que acontecia? O que acontecia quando a arca estava no meio do povo? Algumas coisas. Primeiro, o povo tinha ânimo dobrado para lutar as batalhas. O povo tinha confiança. O povo dependia do Senhor. A arca ia na frente do exército, eles tinham a confiança que eles iriam vencer as batalhas. E não é diferente para nós. Se a presença de Deus está na nossa vida, nós vamos vencer. Nós vamos triunfar. Não vamos nos sentir cansados, porque ela vai trazer vigor, ânimo e força no momento que faltar força. Por isso que a presença de Deus é importante. A nação de Israel, por mais desanimada que estava, quando eles avistavam a arca, o coração se alegrava e o ânimo voltava, porque eles confiavam e dependiam de Deus e sabiam, Deus está indo conosco, nós vamos vencer. A presença de Deus está no nosso meio e nós vamos vencer. E eles iam para a batalha, e era uma regra, era uma ordem. Eles precisavam levar a arca na frente do exército, porque gerava confiança em todo o povo. Por mais que eles ficassem com medo do exército inimigo que eles teriam que enfrentar, que fosse muito maior do que eles, porque a presença de Deus estava ali, gerava confiança. Eles iam para as batalhas e venciam as batalhas, porque a presença de Deus estava no meio deles. Porque a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Amém? E quem sabe nessa noite você chegou aqui sem força, sem ânimo, sem coragem. Você chegou aqui cansado, sem ousadia. Você chegou aqui desanimado da vida. A presença de Deus pode mudar a tua história. A presença de Deus pode trazer um alento para o teu coração. A presença de Deus pode te dar um ânimo novo nesta noite. A presença de Deus pode fazer você recuperar as tuas forças. A presença de Deus pode te gerar esperança no teu coração.
Isso é o que faz a presença de Deus quando ela envolve a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. E o que eu preciso fazer, irmão Everton? Abrir o teu coração e não resistir ao toque do Espírito Santo. Abrir o teu coração nesta noite e não resistir ao toque do Espírito Santo. Enquanto pregamos, o Espírito Santo sussurra no teu coração dizendo: por isso que você não tem paz, está vendo? Por isso que não consegue vencer, por isso que a tua vida está assim, assim, assada. É o Espírito Santo te mostrando a tua condição nesta noite e te alertando que Ele quer entrar dentro de você e habitar e mudar a tua história. Amém? A presença de Deus. Israel então se tornava imbatível. Israel se tornava um exército forte, poderoso, porque a presença de Deus estava com eles. A presença de Deus ali estava sendo representada por esta arca. Opa, graças a Deus. E assim era Israel, forte, imbatível, por causa da presença de Deus. Amém? Quantas vezes você se sente fraco diante das lutas? Diante dos momentos difíceis da vida? Quantas vezes você pensa em largar tudo, em entregar os pontos, desanimar, correr, fugir, desaparecer, desistir, quem sabe até do casamento? Quantas vezes lhe faltam forças para lutar? Nesta noite o Senhor te mostra que para você vencer, você precisa da presença dEle. O que te falta é a presença dEle. O que está te faltando no teu coração é a presença de Deus. E por isso que aqui nós estamos nesta noite, para buscar, para celebrar, para nos envolver com a presença dEle. Amém? Graças a Deus, louvado seja Deus. Qual a importância da presença de Deus para a nossa vida? Com muito amor e carinho, adorando ao Senhor, pergunta para essa pessoa que está do teu lado, com muito jeitinho, carinho, para ela não ficar constrangida, qual a importância da presença de Deus para a tua vida? E deixa ela ficar pensando, ela não vai te responder. Deixa ela ficar pensando, deixa ela ficar meditando. Graças a Deus. Gente, queridos e amados irmãos, mas nós estamos falando de seres humanos. E eita bicho ingrato que somos nós. O ser humano, ele é muito ingrato. Ele é muito ingrato. Nós somos ingratos. Por mais que Deus fizesse no meio do povo, por mais que Deus agisse, habitasse, desse força para o povo, as coisas vão se tornando corriqueira. Nós acabamos desvalorizando, desmerecendo, as coisas começam a passar desapercebida. E a presença de Deus deixou de ser valorizada. Por quê? Por causa da ingratidão do ser humano. Infelizmente, o ser humano é um ser ingrato. É o ser mais ingrato que existe na face da terra. Prova disso, você ajuda a pessoa, e a pessoa ainda vai lá e fala mal de você. Infelizmente é assim. É ou não é? Você vai, tira da tua mesa, às vezes vai lá e dá para a pessoa. E aí um dia você não conseguiu ajudar. A pessoa tem a cara de pau e dizer assim: fulano não presta, porque quando eu precisei ele não me ajudou. Isso é ingratidão. É que a culpa não é dela, é porque ela não tem a presença de Deus. É ingratidão. Você ajuda as pessoas. E a pessoa ainda vai falar mal de você. É ingratidão, o ser humano é assim, infelizmente, porque lhe falta a presença de Deus. E essa ingratidão levou Israel a tratar a arca como um objeto. Fazer da arca algo para a sua idolatria. Eles deixaram de contemplar a arca como a presença, como um símbolo da presença de Deus. E começaram a ver a arca como um objeto. Como um objeto. Começaram a idolatrar essa arca, e ela não era para ser idolatrada. Ela apenas representava a presença do nosso Deus. E o tempo foi passando, eles começam então a desprezar a presença de Deus,
E aí fica uma lição para nós. A presença de Deus não pode ser desprezada. Uma mensagem que certa feita o pastor Daniel trouxe, aqui nós estamos na presença de Deus, precisamos ter reverência, estamos na presença dEle. Aqui é o momento onde eu preciso ficar 100% cultuando e celebrando a Ele. As coisas lá da rua têm que ficar na rua. Eu não posso cultuá-lo pensando no que eu vou fazer amanhã, nos problemas que eu tenho que resolver amanhã. Eu preciso celebrar a presença dEle. Eu preciso mostrar que a presença dEle é importante para a minha vida. E muitas pessoas, infelizmente, não é assim. Desprezam. É como se fosse algo qualquer. O culto semana que vem eu presto atenção. Semana que vem eu vou. Não deu hoje, não faz mal. Eu não posso desprezar a presença de Deus. Porque sou eu quem preciso dela. E não é ela quem precisa de mim. É a presença de Deus. Também, nós precisamos e carecemos muito da presença do nosso Deus. Por isso, não podemos desprezá-lo. Por isso, não podemos desprezar a presença do nosso Deus. E agora, voltando para o texto que nós lemos, então Deus, com muito amor e com muito carinho, manda construir a arca, era esse objeto. Passou-se os anos, o povo sai do deserto, conquista uma terra, começa a olhar para a arca de qualquer jeito, mas é só mais um objeto que faz parte do nosso culto, deixa aí quietinha, coisa e tal, e o povo vai para a luta. O povo de Israel vai para a luta contra os filisteus. E devido ao pecado, devido ao desprezo, devido a deixarem a arca e nem lembrarem de levarem junto para a batalha, diz-nos a palavra do Senhor que eles vão lá e perdem a batalha. E aí alguém lembra, nós precisamos levar a presença de Deus. Quando aperta o sapato, nós lembramos, meu Deus, me ajuda. O ser humano é assim. E aí pegam a arca e voltam para a luta. Só que não tinha mais efeito. Por quê? Porque eles tratavam a arca como um objeto. Desprezaram a presença de Deus. E como ela representava a presença de Deus, o que Deus fez? Cinzento, saiu dali. Vocês querem? Então vão sozinho. Vai ser só uma caixa. Chegando lá, perde de novo a batalha. E os filisteus tiram a arca do meio do povo. Tiram a arca de Israel e levam para a sua terra. E a Bíblia Sagrada nos mostra, a Bíblia Sagrada nos relata, que não foi diferente do que aconteceu as outras vezes, quando a presença de Deus saiu do coração do ser humano. Quando a presença de Deus saiu da vida de Adão e Eva, o ser humano começou a desfrutar de desgraça e sofrimento. Agora, quando a presença de Deus é tirada do meio de Israel, não é diferente. A Bíblia Sagrada nos diz assim, capítulo 4, no versículo 17, você pode anotar aí, eu vou fazer a leitura para ganharmos tempo. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, primeira notícia, ouviu falar dos filhos, meus filhos já estavam na cara já, porque os meninos não eram bons, né? Eles viviam no pecado, Deus já havia falado, mas a arca não podia sair do nosso meio. A arca não podia. Quando ele ouve que a arca foi tomada, diz-nos a palavra do Senhor que ele cai da cadeira e acaba quebrando o pescoço. Porque ele sabia que grande desgraça Israel começaria a desfrutar. Grande sofrimento Israel começaria a desfrutar, porque a presença do Senhor foi tirada do meio do povo. Depois, continuando ainda, o versículo 18, 19. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao espiar, disseram às mulheres
que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. A importância para ela era a presença de Deus. Marido morreu, sogro morreu, beleza, vamos chorar. Mas agora não podia a presença de Deus ser tomada. Não podia. E ela acaba no parto, acaba morrendo, nasce a criança e a criança leva-se esse nome. E foi-se a glória de Israel, porque a presença de Deus deixou o povo. E agora, a arca é tomada, e os filisteus levam ela para a cidade de Asdod. Quando chegam lá, era comum entre os povos, a nação que vencia levava aquilo que representava o ídolo do povo perdedor e colocava diante dos seus ídolos, para humilhar, como se dissesse assim: o nosso Deus humilhou o Deus de vocês. Levam a arca, aquela caixa revestida de ouro, que representava a presença de Deus, e colocam diante de Dagom. Dagom era o Deus desse povo. Esse Dagom era metade peixe, metade homem. Quando colocam lá, pela madrugada, os sacerdotes do templo levantam e vão ver como está a situação. Os sacerdotes, quando levantam, vão olhar e dão de cara com uma cena inusitada. Algo que jamais havia acontecido. Diante da arca, diante da presença de Deus, o ídolo deles estava caído. E os homens achando que era algo normal. Que era normal. Não, de repente deu um vendaval aí, coisa e tal. Vamos levantar. Ergueram de novo. Na manhã seguinte, os sacerdotes voltam lá e olham, agora a imagem está sem a cabeça e sem as mãos e caída diante da arca, diante da presença de Deus. E o povo começa então a bater o pavor. O povo começa a se apavorar. Bate o pavor em toda a nação. E ninguém sabendo o porquê, entendendo o porquê. A resposta é uma: a presença de Deus invadiu aquele lugar. A presença de Deus entrou naquele templo. E aí nós vamos mais além. O que Deus nos ensina, irmãos? A presença de Deus não divide lugar com ninguém. Amém? Ela não quer dividir o teu coração com outras coisas. A presença de Deus não aceita dividir lugar com outras coisas, porque ela é soberana. Porque ela é soberana. A presença de Deus não aceitou dividir lugar com este ídolo. E nós aprendemos, então, a primeira coisa que eu aprendo, nós aprendemos 3 coisas. A primeira, a presença de Deus é soberana. Onde Deus habita, Ele quer reinar, Ele quer dominar e Ele quer ser o primeiro. Onde Deus habita. Por isso que muitas das vezes na sua vida, as coisas se tornam difíceis. Você sabe que precisa de Deus, mas o que fala mais alto no teu coração é o pecado. Não tem como Deus habitar. Não tem como Ele dividir o teu coração com o pecado. Por isso que muitas das vezes o casamento não muda. Porque em vez de você deixar a presença dEle mudar, você quer mudar o teu esposo, a tua esposa da tua maneira. Não dá certo. A presença de Deus é soberana. E ela não precisa do meu favor para agir. Ela é soberana. Amém? Ela é soberana. Primeira coisa que aprendemos, a presença de Deus é soberana. Ele quer reinar em nossa vida. Ele quer reinar no nosso coração. A presença de Deus quer reinar no nosso coração. Segunda coisa que eu aprendo, a presença de Deus, ela não divide espaço com outras coisas. Soberana e não divide espaço com outras coisas. Ela não divide o espaço com a idolatria, com a prostituição, com a mágoa, com a mentira, com os bens materiais, com o orgulho, com a falsidade. Deus não aceita dividir o meu coração com essas coisas. Entende? Por que às vezes nós não conseguimos alcançar a felicidade? Porque eu quero Deus e ao mesmo tempo que eu quero, eu não valorizo a presença dEle, eu valorizo as outras coisas. Eu me rodeio de outras coisas. E a presença de Deus não nos divide. E o que Ele faz? Se retira.
E nós nos envolvemos, nos rodeamos com tantas outras coisas. E a felicidade não brota no nosso coração. Por quê? Falta a presença de Deus. Falta a presença de Deus. E ela é soberana e ela não divide o nosso coração com nenhuma outra coisa. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos: nada continua em pé onde a presença de Deus entra. Nada continua em pé onde a presença de Deus entra. Onde a presença de Deus entra, o sofrimento tem que cair por terra. Quando a presença de Deus entra na nossa vida, o sofrimento tem que cair por terra. Não é ele vai cair, ele tem que cair, porque ela é soberana. Quando a presença de Deus entra na nossa vida, a tristeza tem que cair por terra, a separação tem que cair por terra, os vícios têm que cair por terra, os demônios têm que cair por terra, as doenças têm que cair por terra, o desejo de morte tem que cair por terra, porque a presença de Deus é soberana. Quando ela entra na nossa vida, o mal tem que cair por terra. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus é bom. A presença de Deus traz vida e ela faz o Dagon cair por terra. A presença de Deus traz vida e ela faz Dagon cair por terra. No templo estava a imagem de Dagon. Quem sabe na tua vida também tem um Dagon em pé, reinando, dominando, gerando sofrimento, gerando angústia, gerando depressão. E o que é a depressão? É um vazio profundo na alma que gera uma tristeza. Se tem vazio é porque não tem a presença de Deus. A presença de Deus faz a depressão cair por terra. Ela preenche o vazio da nossa alma. Mas eu preciso dela. E Dagon estava ali reinando. Era o Deus daquele lugar. As pessoas cultuavam ele. As pessoas se curvavam diante de Dagon. Mas era uma nação que desfrutava de um engano. E quem sabe a tua vida também é assim. Quem sabe pode ser vários os Dagons que estão reinando sobre a tua vida. Pode ser uma falta de perdão, pode ser o teu Dagon. Você não consegue perdoar, você não consegue liberar perdão, é Dagon reinando. Porque se você não consegue liberar perdão, a presença de Deus não vai conseguir entrar no teu coração. É Dagon que está de em pé na tua vida, mas nesta noite a presença de Deus vai fazer ele cair por terra. Amém? Dagon pode ser também um vício. Dagon pode ser a infelicidade no casamento. Pode ser um sofrimento a qual você desfruta já há anos e nunca vê ele passar. Pode ser um Dagon. Pode ser uma angústia profunda. O teu Dagon pode ser a falta de confiança nas pessoas. O teu Dagon pode ser as dúvidas com relação a Deus. Hoje tem muitos Dagons nessa questão, porque são muitas as teorias, muitas as questões, são muitas pessoas colocando vídeo na internet, levando outros a duvidarem da existência de Deus. Pessoas com a mente cauterizada, fazem um curso, lançam umas teses e vão para a internet e minam a cabeça de muitas pessoas. Para você não ter dúvida de Deus, nesta noite a presença dele vai tocar na tua vida. E você vai sair daqui com a tua história mudada. E ele vai te mostrar que ele é real. Por isso que nós precisamos da presença dele. O Dagon pode ser, quem sabe, a síndrome do pânico. E aí você trata o seu Dagon com os remédios. Você trata o seu Dagon chamado depressão com os remédios. Mas a presença de Deus vai entrar no teu coração e vai fazer esse Dagon cair por terra. Amém? E ainda que ele tente se levantar, como fizeram com ele no templo, ele vai cair, porque a presença de Deus é soberana. Louvado seja Deus. Quem sabe o teu Dagon é o casamento que está por um fio, até os papéis sendo encaminhados para o divórcio. Esse Dagon pode cair por terra. Ele pode cair por terra. E ele vai cair por terra.
E ele tem que cair por terra se a presença de Deus entrar na tua vida. As coisas vão mudar. As coisas vão ser transformadas na tua vida. Amém? Teu Dagon pode ser um vazio imenso na alma. Nada te faz feliz. Você olha para a tua vida, você tem de tudo. Você tem uma boa casa, você tem uma boa esposa, um bom esposo, você tem um bom carro, você tem um bom serviço, você tem uma boa formação, tudo que o ser humano precisa para viver bem, você tem. Mas ainda existe um vazio na tua alma e você não consegue explicar o porquê. É o teu Dagon. E nesta noite esse vazio vai ser preenchido com a presença do Senhor. É Ele quem tira o vazio do nosso coração. É Ele quem enche a nossa alma de alegria. É Ele quem muda a nossa história. Muda o nosso casamento, muda a nossa vida. É Ele que faz um jovem de 17 anos, sem perspectiva nenhuma do futuro, ter a sua história mudada, transformada. E hoje ministrar para vocês aqui nesta noite. É Ele, porque a presença dEle na nossa vida muda a nossa história. Você pode glorificar Ele? Você pode agradecer a Ele? Louvado seja o Senhor. É a presença de Deus que nós precisamos. Você precisa da presença de Deus e não de bens materiais. Vai ser uma consequência. Mas o que vai te fazer feliz é a presença de Deus. O que vai te fazer feliz é a presença do Senhor invadindo o teu coração e a tua alma. E aí você verdadeiramente vai ser feliz. Entende por que as coisas são difíceis? Por que a sua vida foi um sofrimento até o dia de hoje? O seu casamento não teve nada de alegre e colorido, foi só uma nuvem cinzenta até o dia de hoje? Porque você precisa da presença de Deus. Você precisa que a presença de Deus entre na tua vida. Você não precisa trocar de esposa ou trocar de esposo para ser feliz. Você precisa que a presença de Deus entre na tua casa e transforme o teu coração e o coração do teu familiar. E aí você vai ser feliz. E aí você vai encontrar felicidade. Porque é só através da presença do Senhor nas nossas vidas. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Você não precisa de coisas externas para gerar felicidade no teu coração. Você precisa da presença de Deus. E a arca, irmão Everton? Hoje nós não temos a arca aqui, irmãos. A gente não tem a arca aqui representando a presença de Deus. Porque era um símbolo. Ela apenas representava. Ela apontava para coisas mais grandiosas. Ela mostrava a vontade do Senhor. O desejo que Deus tinha de estar no meio do povo. Então, ela era apenas um objeto. Passou-se o tempo dela. Por um período de tempo, Deus usou ela para representar a sua presença. Mas Deus queria muito mais. Deus queria ficar bem pertinho. Deus queria se relacionar. E como ela era apenas um símbolo, não tinha como se relacionar com o ser humano. E aí acontece algo lindo e maravilhoso da parte do nosso Deus. Um dos nomes do nosso Senhor Jesus. E ao anunciar que viria alguém ao mundo, que traria a presença dele na sua plenitude, aonde o homem teria um relacionamento puro e verdadeiro com ele, não apenas um objeto, mas relacionamento e intimidade. E aí ele envia Jesus. E um dos nomes dados ao nosso Senhor Jesus pelos profetas, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. O nome do Senhor já mostra que a vontade dele é a presença dele invadir o nosso coração. Está juntinho da tua vida. Está juntinho de você. O ministério de louvor, por gentileza, é a presença dele, irmãos. Jesus, Deus, Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Jesus bem pertinho de você, envolvendo a tua vida e o teu coração. E Jesus, para confirmar isso,
Jesus reúne os discípulos e diz algo tão lindo, baseado em tudo isso que a gente viu sobre a presença dele, a importância da presença dele na nossa vida, que nós não conseguimos ser felizes sem a presença dele. Ele diz assim: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você tenta buscar a felicidade com as tuas mãos e não consegue, porque sem ele nada você consegue fazer. Sem ele nada nós conseguimos fazer. E o que nós precisamos, irmão Everton, é a presença do Senhor. Deus querendo morar no coração do ser humano, Deus querendo abraçar o ser humano, Deus querendo mostrar para o ser humano o valor que ele tem. Deus envia Jesus, que vem e mostra o valor que nós temos, que vem e nos abraça e nos envolve, e muda a nossa história, e muda a nossa vida, muda o nosso casamento, muda a nossa família, nos dá uma esperança maior. Emanuel, Deus conosco. E eu quero fazer um convite nesta noite para você. Você que necessita e carece da presença de Deus. Você, quem sabe, nesta noite está nos visitando e hoje as coisas ficaram claras. Por que a felicidade estava tão distante? E hoje você entende que é só através da presença de Deus, e ela está bem próxima de você. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer esse convite a você que não aguenta mais, você que necessita e carece da presença do Senhor, você, quem sabe, trocou a presença de Deus por muitas outras coisas, em busca da felicidade e não encontrou. Hoje esse Dagon vai cair por terra e você vai ser feliz. Você, quem sabe, vê nesta noite, Dagon tem ditado as ordens na sua vida, a depressão tem ditado as ordens na sua vida. Você, quem sabe, a depressão fala mais alto, e ela quem manda e governa a tua vida, e por causa disso você não é feliz. Nesta noite, esse Dagon vai cair por terra. Isso, você que precisa, pode sair do teu lugar e vir até a frente. Quem sabe o teu Dagon é os vícios, um ódio no coração que você não sabe o que fazer para esse ódio sair. A presença de Deus vai entrar no teu coração nesta noite, e as coisas vão começar a serem mudadas, transformadas. Aleluia.